é o seguinte, vamos fazer a conversão aqui. Quando você precisa de um período a juros simples, você pode multiplicar ou dividir a taxa. Por exemplo, uma taxa ao ano dividido ao dia por ano se divide por 360. Uma taxa ao mês para ao dia se divide por 30. Uma taxa ao dia para 6 meses ou um semestre se multiplica por 180. Essa é a conversão de taxa a juros simples. Já a questão do período, como é que você faz? Muitas vezes os professores querem confundir mais do que a prática do mercado. Mas o que você pode fazer? Quando você fala um trimestre ou 210 dias, ou coloca isso em 5 semestres, ou você coloca isso em 3 anos para semestre, você só precisa entender o quanto um se encaixa dentro do outro. Então, primeiro você tem que ter essa classificação clara na cabeça. Quantos dias por ano? 360 dias. Né? Não se usa 365 porque 12 meses, né? 30 dias. Quantos meses você tem em um semestre? Então, você tem lá 6 meses. O trimestre, você tem 3 meses e 90 dias. O que você precisa ver é o que a resposta do problema solicita. Por exemplo, você tem 210 dias e a resposta quer em meses. O que você vê? Você vai pegar, dividir, né, os seus dias por 30. E aí vai encontrar que são 7 meses. Então, se você colocar 7 na fórmula, que a taxa também seja ao mês, a resposta será em meses. Tudo bem isso? Vê se você consegue compreender o que eu estou lhe dizendo. Então, todas as vezes e todos os exercícios que você fizer, a taxa e o período tem que estar falando a mesma língua. Ou seja, se a taxa estiver ao dia e o período estiver ao dia, você resolve, você encontra a taxa ou aquela solução do exercício ao dia. Mas se ele coloca lá 210 dias e quer uma resposta em meses, primeiro veja quantos 210 dias são, quantos meses eles são. E aí você põe no exercício. Qual é a grande dificuldade a juros compostos? Eu vou só lembrar aquela formulinha que você mostrou no caderno, que está lá quantidade que eu quero, quantidade total. Você lembra do expoente? Para que não confunda a equação dos juros simples, que é FV igual a PV, 1 mais I vezes N. Percebe? Então, toda a conversão a juros simples, você pode tanto dividir ou multiplicar a taxa, quanto multiplicar ou dividir o período, para que eles falem a mesma língua. Já a juros compostos, mexer ou na taxa é muito complicado, porque você precisa fazer ou a taxa voltar a juros compostos, né, só para deixar mais fácil, ou ela ir a juros compostos. Então, o que a gente faz? Pega esse período e coloca esse período na mesma língua da taxa. Por exemplo, se a sua taxa está ao mês e você tem 180 dias, quanto corresponde 180 dias em meses? Bom, você vai ver lá 180 dividido por 30 dá 6. Tudo bem aí? Uma outra condição é você colocar em ordem crescente a questão das conversões em períodos. Então, conversões de períodos. Um ano, 360 dias, 12 meses. Um bimestre, 60 dias, 2 meses. Aí você pode multiplicar ou dividir, concorda? Um trimestre, 90 dias ou 3 meses. Um quadrimestre, 4 meses. Um semestre, perfeito?
Então, se eu falar 9 semestres, é 9 vezes a quantidade de meses que estão em um semestre. 9 vezes 6. Tudo bem aqui? Tá, então se eu tenho lá 12 quadrimestres e eu quero a taxa a resposta em meses. 12 vezes quanto que eu consigo achar em meses, percebe? Então eu tenho que fazer com que o meu período sempre tenha a mesma linguagem do que da taxa. Se minha taxa está ao dia, eu tenho lá um ano, eu coloco 360 dias. Se ele está falando 3 trimestres, 3 vezes 3 são 9 meses. 9 meses, 3 vezes 9, 27, 270 dias. Tudo bem aí? Eu sei que eu estou sendo muito rápido, mas eu sei que isso pode te indicar aí um caminho para você criar essa tabelinha, tá certo? De períodos, de conversão de períodos e também dessas taxas, entender quando ela pode ser dividida ou multiplicada, juros simples, quando não, juros compostos. E aí você tem que saber qual é o exercício e como o professor conduziu isso para a sua solução. Espero ter te ajudado. Sei que o nosso tempo foi curto, eu estou muito na correria por enquanto, mas vá bem nessa prova, eu estou torcendo por isso. E nas próximas a gente encontra mais tempo para poder te ajudar, tá bom? Beijo, um abraço no seu pai, um grande abraço, fique com Deus.